Se Putin recusar, devemos mudar o jogo e até enviar mísseis Tomahawk para a Ucrânia, atingir fábricas de drones e mísseis na Rússia. Apostaria tudo se Putin negasse. O acordo de paz já nasceu morto. Após 3 dias intensos de negociações em Miami, a Rússia praticamente abandonou a mesa. Mas agora sabemos que eles nunca vieram à Flórida pela paz. Vieram para criar uma divisão entre os Estados Unidos e a Europa. A Rússia apostava que a Aliança Ocidental iria ceder sob pressão. Bem, essa aposta explodiu na cara do Putin. Ao invés de divisão, a Europa concedeu à Ucrânia um resgate de 105 bilhões para seguir lutando por mais 2 anos. E a nova proposta de segurança? Bem, ela prevê um exército ucraniano permanente de 800 mil soldados. Putin queria uma rendição, mas em vez disso, conseguiu uma fortaleza. Enquanto o Kremlin faz jogos diplomáticos, o custo humano dispara para a Rússia. Com 12 milhões de baixas russas já registradas e milhões de russos étnicos e ucranianos presos do lado errado da fronteira, o tempo está correndo, uma bomba demográfica relógio para Putin. Então, vamos analisar o que aconteceu a portas fechadas nessas reuniões. Agora, primeiro, quero mostrar para vocês uma declaração do presidente Zelensky, que ele divulgou logo após as negociações. Ele tenta pressionar a Rússia e desafiar o blefe de Putin, dizendo que, se a Rússia não concordar com a paz agora, então o mundo inteiro saberá o que a Rússia realmente quer. Ouça você mesmo. É importante que o lado americano consiga obter uma resposta da Rússia, uma disposição genuína desse país de focar em algo além da agressão. Após tantos anos de guerra híbrida e agora em grande escala, é difícil acreditar que Putin consiga viver sem assassinatos e invasões. No entanto, uma redução no preço do petróleo russo, sanções globais fortes e a continuidade de todas as outras formas de pressão são exatamente o que vai convencer até mesmo uma pessoa tão teimosa. Putin mantém a guerra enquanto consegue comprar a lealdade de seu círculo e da população russa, além de financiar assassinatos na linha de frente. No último ano, já foram tomadas muitas medidas para reduzir o dinheiro da máquina de guerra russa. Agora vamos falar sobre todas essas reuniões que aconteceram durante o fim de semana. Primeiro, os Estados Unidos da América se reuniram com a Alemanha e Ucrânia em Berlim. Isso ocorreu na semana e no fim de semana houve diversas reuniões entre quase todos os lados. Havia o lado ucraniano e o europeu em Miami, e o lado russo, liderado por Kirill Dmitriev. Agora temos o lado dos Estados Unidos da América ucranianos. Europeus e russos nunca se encontraram de fato. Os Estados Unidos da América se reuniram com russos e depois com ucranianos e europeus. Muita coisa foi discutida nessas reuniões, mas não sabemos exatamente o que foi acordado. Mas temos relatos de todos os lados, e além disso, temos declarações de todas as partes depois que as reuniões terminaram. Então vamos analisá-los um por um. Agora, o lado ucraniano e o lado dos Estados Unidos da América divulgaram exatamente esta declaração. Você pode pausar e ler tudo, mas basicamente diz quem participou dessas reuniões e o que foi discutido. 4 documentos importantes foram discutidos nessas reuniões. Isso inclui o Plano de Paz de 20 pontos, uma garantia de segurança multilateral. Depois, uma garantia de segurança dos Estados Unidos da América para a Ucrânia e, claro, o Plano de Desenvolvimento Futuro para a Ucrânia após a paz. É como um plano de reconstrução, mas ainda não temos todos os detalhes desses documentos. Mas temos um comentário chocante do presidente Zelensky, que disse estar satisfeito com as garantias de segurança que a Ucrânia recebe. Isso não impede discordâncias sobre outras partes do plano. Aparentemente, as garantias de segurança para a Ucrânia estão certas, o que é uma ótima notícia. Mas antes de entrarmos nas garantias de segurança, quero mostrar a vocês as declarações feitas pelos lados russos. Primeiro, temos o chefe da delegação russa, Kirill Dmitry, que falou ao meio-dia. Esse evento durou vários dias e, em uma das reuniões, ele disse o seguinte: apenas ouça. Os belicistas dificultaram as negociações? Eles não conseguiram, então tudo bem. Após todas as reuniões, recebemos um comunicado, que lembra um russo, mas foi divulgado pelo enviado especial dos Estados Unidos da América, Steve Witkoff.
Por que o enviado dos Estados Unidos da América divulga um comunicado que soa como o da Rússia? Não sei, mas tenho certeza que vocês vão se divertir nos comentários abaixo. Este comunicado apenas informa quem esteve nas reuniões e reafirma que a Rússia está comprometida com a paz e a ordem mundial. Não sei quanto a vocês, mas tenho uma sensação. Se a Rússia não tivesse invadido e anexado a Crimeia em 2014, ainda integraria a ordem mundial. Então, se eles realmente estivessem preocupados em fazer parte da ordem mundial, talvez não devessem fazer todas essas coisas que os fazem ser expulsos. Mas, enfim, vamos continuar com a nossa história. Agora, depois que todas as reuniões terminaram, Kirill Dmitriev deveria levar todos esses papéis para Putin e descobrir o que o lado russo tem a dizer. Porque, afinal, na Rússia, as pessoas não podem tomar decisões, mesmo que sejam diplomatas. Eles têm que ir até o chefe principal. Agora, se eu fosse um apostador, eu hipotecaria minha casa e apostaria tudo nisso. A Rússia dizendo não, porque a Rússia já está meio que negando todo esse plano de paz, antes mesmo de verem os documentos que deveriam. Aqui temos o assessor de Putin. Ele é como o conselheiro sênior de Putin. Ele afirmou que, mesmo se europeus aceitarem o plano de paz, a Rússia provavelmente recusará. Ouça. Ele está em viagem de negócios para Miami. Espero que o senhor Dmitriev esteja em uma viagem de negócios e que ele traga de volta alguns sinais que os americanos receberam dos europeus e ucranianos. E vamos discutir tudo isso aqui. Vamos ver o que pode ser aceito e o que não pode ser absolutamente aceito. Acho que a maioria das propostas não vai nos agradar, é claro, porque vamos manter o que foi acordado em Anchorage e outras reuniões com representantes americanos. A maioria das propostas é ucraniano-europeia. Bem, sim. O que foi proposto me parece bastante pouco construtivo. Dmitriev provavelmente já está te enviando certos sinais de lá, não está? Bem, Dmitriev está relatando algumas coisas, mas estamos aguardando seu retorno. Espero que ele volte na segunda-feira e relate, antes de tudo, ao presidente os resultados das suas negociações. Depois disso, vamos desenvolver uma posição a partir da qual avançaremos, inclusive em nossos contatos com os americanos. É aqui que quero falar sobre um relatório interessante que foi divulgado por Kate Post. E ele fala sobre o que realmente aconteceu nessas reuniões a portas fechadas. Agora, de acordo com esse relatório, parece que a Rússia não estava realmente focada em negociar os pontos do plano de paz, mas sim que o objetivo deles era criar uma divisão entre Washington e a Europa. A Rússia disse que estava realmente insatisfeita com o fato de os Estados Unidos da América terem realizado reuniões com autoridades europeias em Berlim. Eles também se mostraram insatisfeitos com as mudanças feitas no plano de paz após as reuniões europeias. Kirill também afirmou publicamente que os europeus estão arruinando as chances de paz em vez de facilitar um acordo. Sendo honesto, fico feliz que os russos estejam frustrados. Como o Andrés Nielsen disse em seu vídeo, ele é analista geopolítico no YouTube e vale a pena conferir. Mas ele disse, quando a Europa agir como superpotência, nem todos ficarão felizes. Na verdade, a Rússia vai ficar muito irritada quando a Europa estiver, você sabe, agindo de acordo com seu peso. E adivinha, é exatamente isso que está acontecendo. Isso fica claro observando os comentários públicos de Putin, que nas últimas semanas tem focado bastante nos líderes europeus. Recentemente, a União Europeia aprovou um pacote de 90 bilhões de euros, ou cerca de 105 bilhões, para continuar financiando as forças de defesa ucranianas pelos próximos 2 anos. Putin não esperava isso, pois acreditava que a economia ucraniana colapsaria antes da russa. Ele ficou tão irritado com a aprovação que chamou os líderes europeus de porquinhos. Ele disse isso publicamente, aliás, ouça só. Todo mundo achava que eles destruiriam a Rússia em pouco tempo, que iriam arruiná-la. E os porquinhos europeus imediatamente se juntaram para ajudar a antiga administração americana nessa tarefa da administração americana. Eles esperavam lucrar com o colapso do nosso país. Para recuperar o que se perdeu em períodos históricos anteriores. E tentaram se vingar.
Como agora ficou óbvio para todos, todas essas tentativas e todos esses planos destrutivos contra a Rússia falharam completamente. E eles falharam completamente. Agora, uma observação, pois estou lendo sobre a Segunda Guerra Mundial. Se não me engano, acho que Hitler costumava se referir a outros líderes como ratinhos. Então acho que Putin está aprendendo. Sabe, agora é aqui que quero mudar o foco para as garantias de segurança, porque a Ucrânia também está aprendendo. Hitler não parou depois que conseguiu territórios, e Putin também não vai parar. É por isso que a Ucrânia tem se concentrado muito em garantir que receba garantias de segurança adequadas para que possa ter soberania a longo prazo. Não apenas um cessar-fogo temporário. E adivinha, Zelensky está realmente muito satisfeito com o que está sendo oferecido para o lado ucraniano. O presidente Zelensky afirmou recentemente que o pacote de documentos do plano de paz já está pronto. O plano contém o plano de paz de 20 pontos. Como discutido, segundo ele, o plano de garantias de segurança parece convincente, embora não seja perfeito. Isso é uma boa notícia, e felizmente Zelensky compartilha detalhes sobre essa garantia de segurança. Vamos analisar isso agora. Como muitos já devem imaginar, há 3 tipos de garantias. A primeira, há uma garantia entre Ucrânia e Estados Unidos da América e outra de segurança entre Ucrânia e Europa. Por fim, temos a garantia de segurança da Ucrânia. O que isso significa? Segundo Zelensky, as Forças Armadas da Ucrânia precisam de pelo menos 800 mil soldados. Só para lembrar, o plano inicial da Rússia foi divulgado há poucas semanas ou 2 meses. Afirmava que a Ucrânia poderia ter um exército, mas limitado a 600 mil pessoas. Então agora parece que a Ucrânia está disposta a aceitar um limite para suas forças armadas, mas eles só querem um limite maior do que o que a Rússia estava propondo. Acho que isso não será um grande problema para a Rússia agora. A outra garantia ucraniana é a entrada da Ucrânia na União Europeia. Existem muitas dimensões nisso, e todos entendem que isso proporciona segurança econômica, mas também acesso ao mercado. Há também um componente militar na União Europeia, que muitos, inclusive eu, desconheciam. A União Europeia possui uma cláusula sobre a soberania dos membros. E adivinha, ela é bem forte militarmente, não tanto quanto a OTAN, mas ainda assim relevante. E além de tudo isso, a adesão à União Europeia abre muitos outros programas para a Ucrânia. Então, isso é uma grande vantagem. Outra parte da garantia de segurança europeia envolve a coalizão de faturamento. Essa coalizão tem cerca de 30 membros e apoio dos Estados Unidos. Os detalhes desse apoio ainda estão sendo discutidos. Mas o que ele realmente significa dos Estados Unidos? Isso quer dizer que os Estados Unidos só fornecem inteligência? Também vão oferecer defesas ou apoio aéreo? Eles ainda estão tentando acertar os detalhes, mas os Estados Unidos vão estar envolvidos nisso agora. É aqui que precisamos falar um pouco sobre tropas. Porque a Rússia deixou muito claro que não quer tropas estrangeiras na Ucrânia, mesmo depois de um acordo de paz. E isso não significa apenas tropas da OTAN. Eles não querem nenhuma tropa, mesmo que sejam tropas sob a bandeira do Reino Unido, da França ou da Alemanha. Eles simplesmente não querem tropas estrangeiras. A Rússia afirma que se isso for debatido, não aceitará a paz. Mas usa o mesmo argumento. O Reino Unido, a França e até mesmo a Alemanha disseram publicamente que, se não puderem estacionar suas tropas e fornecer apoio à Ucrânia, então não haverá paz a longo prazo. Os europeus não querem colocar tropas na linha de frente, por isso não dizem isso. Eles querem colocá-las no oeste da Ucrânia, longe da linha de frente, mas ainda no país. Com certeza, esse será um ponto que gerará muita discussão conforme o processo de paz avança. Agora, isso nos leva à última parte da garantia de segurança, que é a garantia de segurança entre a Ucrânia e os Estados Unidos. Aqui, parece que os Estados Unidos oferecem algo similar ao artigo 5 da OTAN, em que um ataque à Ucrânia seria considerado um ataque aos Estados Unidos da América e à Aliança Ocidental. E além disso, esse tratado seria realmente ratificado no Senado. Agora, é claro, a Ucrânia preferiria isso porque isso torna a garantia de segurança muito mais forte. Mas o governo Trump também está disposto a oferecer isso, então isso é uma grande vantagem. Isso quer dizer que esse novo tratado, se houver, será bem mais forte que o Memorando de Budapeste, assinado em 1994, pois o memorando não era como uma ordem executiva, mas era um tratado executivo, não era?
Depois de ratificado, o tratado se fortalece e integra os tratados já ratificados. Agora, muito provavelmente, se o tratado chegar ao Senado para votação, acho que ele será aprovado. Eles precisam de 66 votos para aprovar, bem mais que a maioria. Mas também é assim, baseado em como o Senado está votando em todos os tratados ou todos os projetos de lei relacionados à Rússia. Parece que vai ser aprovado. Porque, justamente agora, tem um projeto de lei na mesa, que é o projeto de sanções para a Rússia. Esse foi apresentado pelo senador Lindsey Graham e tem apoio de 85 senadores. Se todos esses senadores votarem a favor do tratado ucraniano, podemos supor que ele será aprovado. Ok, mas há uma pequena chance de não ser aprovado por imprevistos. E se não for aprovado, isso será uma péssima notícia para a Ucrânia, porque eles meio que estão contando com isso. Agora, já que estamos falando sobre o Senado, quero chamar a atenção de vocês para um comentário recente feito pelo senador Lindsey Graham. Comentário interessante sobre o que os Estados Unidos da América deveriam fazer caso a Rússia rejeite o plano de paz, o que parece provável. Veja só. Se ele disser não, aqui está o que espero que Trump faça. Assinou meu projeto de lei, que tem 85 copatrocinadores e aplicou tarifas. Países como a China, que compram petróleo russo barato, fazem da Rússia um estado patrocinador do terrorismo por sequestrar 20 mil crianças ucranianas e, mais importante ainda, apreender navios que estejam transportando petróleo russo sancionado. Como vocês estão fazendo agora na Venezuela? É aqui que eu quero mostrar para vocês uma entrevista chocante que acabou de sair ontem. O vice-presidente J.D. Vance, mais experiente em negociações, comentou sobre a situação. E além disso, com base em algumas das declarações dessa entrevista, parece que ele está se tornando muito mais pró-Ucrânia do que era antes. Então, acho que faz sentido porque os russos estão ficando tão frustrados. Vamos analisar a entrevista, onde o vice-presidente afirma: acho que os russos querem controlar Donetsk. Os ucranianos veem isso como um grande problema de segurança, embora reconheçam que provavelmente perderão esse território. Mas isso pode acontecer em 12 meses ou demorar mais. Esse é o fim da citação. Mas outra parte que o vice-presidente não mencionou é o fato do custo que a Rússia teria que assumir para tomar Donetsk. Você sabe, eles já sacrificaram 12 milhões de homens. Bem, eles terão que sacrificar 1 milhão, talvez milhões a mais, para tomar esta parte de Donetsk porque ela está fortemente fortificada. Isso também significa que a economia russa precisa bancar esses salários. Eles precisam financiar os bônus e a produção militar por trás do exército. Isso não é fácil para Putin, especialmente com a economia russa sofrendo tanto agora. Então as pessoas esquecem disso. A Ucrânia não espera conter os ataques em ondas humanas da Rússia, mas sim depender da economia russa. Indo pelo ralo. Sejamos honestos. É isso mesmo. Eles talvez não sobrevivam por muito tempo. Vamos prosseguir com a entrevista. Em outra citação, ele comenta sobre pequenos problemas ainda presentes nas negociações. Cito: quem controla a usina nuclear de Zaporizhia é a maior instalação nuclear da Europa. Pode ser controlada em conjunto ou por um ou mais lados. O que acontece, no final das contas, com os russos étnicos que ainda estão na Ucrânia? O que acontece com os ucranianos étnicos que ainda estão na Rússia? E os ucranianos que estão atualmente em território ocupado pela Rússia, mas querem viver na Ucrânia? Como você facilita isso? Bem, muitos dos russos fizeram perguntas semelhantes. Ele conclui dizendo que os Estados Unidos da América tentarão resolver e negociar essas questões. E eu acho que fizemos bons progressos. Mas não posso dizer com certeza que vamos chegar a um acordo de paz. Há uma grande probabilidade de que vamos conseguir isso, mas há uma probabilidade igualmente alta de que não vamos conseguir. Como vocês já devem saber, a Rússia nunca quis de fato uma paz negociada. Por isso seguem atacando a Ucrânia, mesmo fingindo negociar. Eles só querem ganhar mais tempo, ou seja, querem apenas adiar as sanções o máximo possível, ou talvez até evitar mais sanções, se isso for possível. Por isso, espero que imponhamos mais sanções assim que a Rússia rejeitar o processo de paz ou insistir em exigências radicais sem compromisso. A economia russa enfrenta dificuldades, já que o preço do petróleo está abaixo do necessário para lucrar nos campos russos. Ou seja, a Rússia está meio que perdendo dinheiro toda vez que extrai petróleo do solo. Então esse é o vídeo que a gente definitivamente precisa fazer, e espero conseguir fazer isso hoje.
Não esqueça de se inscrever para ver o vídeo depois. Sou Sam, até o próximo vídeo. Um problema de mostrar muitos ataques de drones em vídeos assim é que, mesmo sem ferir humanos ou soldados russos, ainda há questões a considerar. O YouTube costuma desmonetizar ou limitar nossos vídeos. Na última semana, 4 vídeos de guerra foram desmonetizados. O YouTube considera imagens de ataques de drones ou nossa própria plataforma, Basics Insider. Construímos do zero, sem restrições. Não é necessário borrar ataques de drone, imagens da linha de frente ou bases aéreas russas destruídas. Além disso, não mostramos anúncios no site. Dessa forma, não precisamos nos censurar só porque os anunciantes não estão satisfeitos com o que estamos. Até o próximo vídeo.